E você já deu graças a Deus hoje? Vamos orar? Hoje vamos orar por pessoas muito importantes, muito especiais. Nós vamos orar pelos médicos. É para eles que nós corremos muitas vezes quando as dores, as enfermidades chegam, e é nele ou neles que nós confiamos boa parte da nossa caminhada. Há excelentes médicos, não é? E há muitos. Eu diria que a maioria faz com grande amor aquilo que exerce. E nós vamos pedir a Deus, nós vamos orar pelos médicos, por aqueles que cuidam de nós, por aqueles que se doam e por aqueles, é claro, que muitas vezes viram à noite para cuidar de quem está enfermo. Você sabia que há um médico na Bíblia? Há um médico que inclusive escreveu 2 livros da Bíblia. O nome dele é Lucas. Você deve saber que nós temos no Novo Testamento 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Portanto, este que leva o nome de Lucas é exatamente o que fora escrito pelo médico a quem Paulo, na sua carta aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 14, chama de médico amado. É verdade. Esse médico amado, Lucas, ele foi um homem extraordinário. Ele não só exercia a sua profissão de médico, mas ele se propôs também a ir além. Ele foi um historiador. Ele foi atrás da história de Jesus. Ele quis saber o que aconteceu. Ele quis registrar na história esta fascinante narrativa daquele que era homem verdadeiramente, mas também verdadeiramente Deus. E ele foi saber dos fatos, e ele pesquisou, e ele encontrou caminhos, exercendo ali a sua inteligência para fazer o registro fiel dos dias do ministério terreno de Jesus. Mas isso não foi suficiente para o médico amado. Ele terminou e foi logo escrevendo uma segunda parte. E a segunda parte está registrada na Bíblia e tem o nome de Atos dos Apóstolos. Quem escreveu também, portanto, esse livro foi Lucas. Ele continuou sua pesquisa, ele continuou o seu labor, não é? A sua escrita, e registrou, portanto, 28 capítulos, ou um livro inteiro que é dividido para nós em 28 capítulos. Neste livro de Atos dos Apóstolos, Lucas é um grande companheiro de ninguém menos que o apóstolo Paulo. É verdade. O apóstolo Paulo, você vai ver o ministério deste grande homem a partir do capítulo 13 de Atos, e você vai ver que Lucas está sempre com ele. Todas as vezes que Lucas faz um registro que vai narrar alguma coisa, Lucas põe o verbo na primeira pessoa do plural. Nós fomos para lá, nós voltamos, nós saímos, nós falávamos assim, nós seguimos. Por quê? Porque o texto ali é pessoal. Lucas está com Paulo, mas Lucas não faz menção do seu próprio nome. Embora seja um historiador de primeira grandeza e seja um médico de excelência e tão amado, Lucas entende que o seu papel na história da redenção é fazer com que os registros sejam evidentes e claros para aqueles que pudessem lê-los depois. Portanto, é um homem humilde, de profundo saber e, ao mesmo tempo, simples. Este homem, que é o médico amado, ele foi até o fim com o apóstolo Paulo. Na última carta que esse apóstolo querido escreveu, o apóstolo Paulo, ele vai registrar na sua fala
com o jovem pastor Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, no verso 11, dizendo assim: só Lucas está comigo. Todos tinham deixado Paulo. Paulo estava preso. Paulo estava sozinho. Paulo estava às portas do martírio. Quem estava lá? Lucas, o médico amado. Bom, há muitas coisas boas aqui para nós. A primeira, este homem entendeu o seu lugar no reino de Deus. Ele era um médico, mas ele não se contentou em fazer aquilo que os outros faziam. Ele quis fazer algo mais. E veja, Lucas conseguiu isso. Ele não só queria cuidar do físico das pessoas, mas ele estava interessado também na alma das pessoas. Por isso, ele decidiu escrever coisas sobre Jesus. Ele decidiu fazer o registro desse evangelho maravilhoso. Se você pegar o evangelho de Lucas, você vai ver que há particularidades muito interessantes. Exemplo, ninguém consegue descrever as feridas de Jesus no seu sofrimento, no Getsêmani, na cruz, como Lucas. Por quê? Porque a visão deste homem é técnica. Ele tem uma expertise nesta área e Deus usou a sua visão da medicina para isso. Portanto, esses sentimentos difíceis, a tristeza, por exemplo, que Lucas consegue fazer registro, é diferente dos outros evangelistas. Isso nos mostra que o Senhor, quando nos chama para fazer alguma coisa, isso que fazemos vai afetar todo o nosso entorno. Portanto, se o Senhor tem colocado algo em suas mãos, não é apenas para que você faça esse algo, mas para que você faça deste algo outro algo e outro ainda, para que através dessas coisas o Senhor possa usar a sua vida e abençoar outras pessoas. Os médicos, a exemplo de Lucas, são pessoas muito importantes, são pessoas que se preparam, não é? E muitos mesmo, amam a profissão, porém, é uma profissão muito difícil. Difícil porque precisa decidir sobre a dor do outro, precisa decidir sobre os procedimentos no corpo do outro. Veja, quão difícil, embora tenha os diagnósticos, os exames, não é? Tudo tão avançado, ainda que seja assim, há sempre um risco e há sempre um respeito grande sobre o que fazer com o outro, sobre como cuidar do outro. É uma responsabilidade grande e muitas vezes isso leva muitas horas de trabalho, muitas horas de sono que foram perdidas. Esta é a razão pela qual nós precisamos orar pelos médicos, pedindo a Deus que os abençoe, que os fortaleça, que os guarde, que os dê condições de traçarem os diagnósticos corretos e prescreverem de maneira correta aquilo que vai ajudar na cura do paciente. Portanto, eu quero convidar você a duas coisas. Primeiro, a amar essas pessoas. Eu tenho certeza que você já teve experiências de ser atendido por médicos que se mostraram muito amáveis, muito queridos e interessados, mas outros, quem sabe, um pouco cansados, um pouco até fatigados. Nós devemos orar por estas pessoas e não levar em conta, muitas vezes, essas questões que são tão mais difíceis. Nós vamos colocar diante do Senhor, portanto, também, em segundo lugar, a nossa oração. Nós devemos amá-los e nós devemos orar por eles. Vamos fazer isso. Nosso Deus e Pai, louvamos o Teu nome porque o Senhor chamou pessoas para cuidar da saúde de outras. Nós rogamos, ó Deus, pela vida daqueles que são chamados para cuidar do físico, para cuidar, ó Deus, da parte da saúde, cuidar das dores. E enquanto cuidam, ó Deus, nós te pedimos
Que o Senhor também lhes dê alívio, socorro, fortalecimento. Cuide, ó Deus, da família e cuide, Senhor, não só do corpo, mas também do coração, da alma. Seja sobre eles a tua graça. Ó Deus, levanta médicos segundo o teu coração a cada dia. Em nome de Jesus nós te pedimos. Nós rogamos, porque Cristo é o médico dos médicos, aquele que cura nossa alma, aquele que cura as nossas dores da alma. Nós rogamos a bênção do Senhor sobre estes profissionais, mas também sobre a nossa vida. Nós rogamos, dá-nos saúde e graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Continue dando graças a Deus. Fique na paz.